Você tem algum escrúpulo de fazer agora, neste segundo, a sua declaração de bens? Ou você acha a nossa pergunta, Lula, indiscreta, inconveniente? Ou você não responde? Olha, eu respondo. Eu acho que a pergunta não é indiscreta. Ela pode ser indiscreta para um monte de corrupto que tem no Brasil hoje. Mas para mim, que tenho como herança e como fortuna 3 filhos, uma casa velha do BNH, eu acho que eu não tenho que ter nenhuma cisma de fazer uma declaração de bens. Eu ganho 18.750 cruzeiros por mês, deve ser alguma coisa mais, alguma coisa menos. Tenho 3 filhos, tenho um moleque que come quase que meu salário todinho de leite e tenho uma sogra que mora comigo. É essa a minha declaração de bens que eu tenho para fazer. Não tenho carro, o carro que eu uso é do sindicato, eu acho que eu não tenho por que negar a minha declaração de bens. Talvez exista hoje no Brasil alguns privilegiados que não queiram fazer declaração de bens porque a corrupção é tanta que talvez ele não queira declarar os seus bens. Ô, Lula, neste exato momento, enquanto a gente se vê neste estúdio aqui no Sumaré, existem 200 mil metalúrgicos em greve. 200 mil. Isso significa 200 mil famílias. 1 milhão de pessoas. O Lula, defina esta greve. Essa greve é talvez um dos momentos mais importantes que a classe trabalhadora vive no Brasil. Eu acredito que essa greve, ela passará a ser o parâmetro para toda a classe trabalhadora brasileira. Se ela for vitoriosa, eu acredito que todos os trabalhadores brasileiros serão vitoriosos. Se ela for uma greve derrotada, o que eu não acredito, todos os trabalhadores brasileiros serão derrotados. Agora, ô Lula, defina um comunista, um político profissional, um operário e um patrão. Rapidamente, por favor. Eu não entendi a pergunta, senhor. Eu repito. Defina um comunista. Fica mais fácil assim. O comunista, para mim, é aquela pessoa que não tem coragem de dizer as coisas em público, diz no pé da orelha dos outros, e que sempre pensa ser o dono da verdade. Essa é a definição que eu tenho do comunista. Um político profissional. O comunista profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha para se eleger deputado. Esse é o político profissional. É aquele que prega, que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros para se eleger deputado ou senador. Defina um operário. Operário é aquele que pede menos nessa terra. O operário é aquele que dá tudo de si para o engrandecimento da pátria e é o que menos recebe. O operário é, acima de tudo, o responsável pela grandeza dessa terra. É o responsável até de proporcionar viagens de iates para meia dúzia de brasileiros que são privilegiados. Operário, em síntese, é tudo aquilo que pessoas honestas gostariam de ser. E agora defina um patrão. O patrão é a coisa mais gozada do mundo. O patrão é aquele que também vive chorando, diz que fechou o ano em vermelho, mas que a cada dia que passa a sua fábrica cresce ao ritmo de 30% ou 40%. O patrão é aquele que se diz um coitadinho, mas que em cima da classe trabalhadora. Se você analisar o crescimento de uma fábrica qualquer e o crescimento do poder aquisitivo do trabalhador, você define com muita clareza o patrão. É aquele que mais chora e aquele que mais tem.